E aí, meus queridões, professor Bira na área, aulad.com.br, que maravilha, mais uma dica ou fica a dica para vocês. Bom, pessoal, olha só, 2 vezes já caiu no Enem, então vale sempre a pena dar uma relembrada no nosso querido, quinhentismo, os anos de 1500, pessoal. E a primeira coisa que tem que vir na tua cabeça quando falar em quinhentismo é o início da história do Brasil, né? Não esqueça que o que está rolando na Europa? Renascimento, lembra? Pega ali a aulinha do Digão lá falando sobre Renascimento. O Bira também tem uma de introdução e uma depois falando dos autores da época, mas o Digão se aprofunda nesse assunto. E aí ele vai falar um pouco do absolutismo, ele vai falar do mercantilismo, que a consequência do mercantilismo são as grandes navegações. Logo, as grandes navegações vão gerar as grandes descobertas, né? Então, pessoal, nós vamos falar do quinhentismo, que é a travessia dos portugueses pelo Atlântico e chegada nessa terra que vai se chamar Brasil. E quando a gente fala de quinhentismo, nós temos 2 produções. Nós temos a literatura informativa, e a literatura catequética. Hoje, o Bira vai se prender na informativa. E quando a gente fala na literatura de informação ou dos cronistas viajantes, nós temos que lembrar do primeiro texto escrito sobre essa terra. Então a gente vai falar de quem? Quem é essa figurinha aqui, olha só, Pero Vaz de Caminha e a sua famosa carta. Aqueles documentos, a reunião de escritos, textos descritivos sobre essa terra, que ele vai mandar para Portugal, mandando o que ele está vendo aqui, quais são os primeiros contatos, o calor, a fauna, a flora, as águas infindáveis, e também falando dos índiozinhos, ou seja, o gentil, o selvagem, o homem local, o cara que vivia aqui. Inclusive tem uma questão do Enem muito legal, Digão e eu já trabalhamos, procurem essa questão, que é um paralelo entre um quadro do Portinari sobre os índiozinhos vendo uma nau portuguesa e um trechinho da carta do Pero Vaz de Caminha, tá? Dá uma olhadinha lá que a questão é bem bacana, bem legal, ok? E outra coisa, pessoal, Enem tem tudo a ver aqui interdisciplinar também, porque por mais que seja um texto literário, que tem belas passagens líricas e tal, não deixa de ser um documento histórico. Então, é importante porque é o documento oficial do Brasil, tá? Um documento que inclusive é chamado de Certidão de Nascimento do Brasil. O primeiro texto escrito nessa terra, mas com um olhar europeu, não esqueçam disso, tá? Bom, o que é legal guardar, do que ele fala dentre... E não esqueça, outros viajantes vieram aqui, mas esse é considerado o mais importante da história do Brasil e relacionado à literatura, tá? Bom, minuciosidade na descrição, ou seja, são textos descritivos, então ele descreve assim, tintim, detalhe por detalhe, o tempo inteiro, tá? Olha aqui, nudez das Índias chama muito atenção, mas dos índios em geral, dos homens vai aparecer, mas o que chama muito atenção é a nudez das fêmeas, das indiazinhas. Fala sobre os rituais, ou seja, os deuses, as crenças dos índiozinhos, das tribos em que eles entram em contato e tal. O contato com as plantinhas, os elixirs, por que eles pintam os corpos, etc e tal. Cuidem desses detalhes. E para fechar, ele tem uma capacidade de se maravilhar o tempo todo. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. O tempo todo ele, mas isso aqui, eu passo um passarinho, coisa linda pra caramba isso aqui. Claro que ele não escreve pra caramba, Ele deve falar, ora pois, Mas, basicamente, resume a carta do caminho, é isso, tá? Então, dá uma olhadinha no texto, olha um resuminho, olha o vídeo número 2, lá o quinhentismo, lá a literatura dos viajantes que o Bira gravou, que lá eu me aprofundo sobre o assunto. Só para mostrar, então, um trechinho da carta para vocês. Produção, coloca rapidinho, zoom, rapidão aqui, Andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa de cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como tem de mostrar no rosto. Ou seja, inocentes, são meigos, são gentis, recebem os portugueses muito bem, e as suas vergonhas, ou seja, a região ali da bergamota, fica de fora lá, os coisas fica tudo à vista. E para eles é super natural, para o português é um choque. Não quer dizer que eles não viram pessoas, em especial mulheres nuas lá na Europa, claro que viram, só que aqui andavam ao natural pelo mato. Então chama atenção, olha a segunda partezinha aqui, Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças,
bem novinhas e gentis, com cabelo muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas, olha só, tão altas e tão saradinhas, né? Saradinhas, né? E tão limpas, né, das cabeleiras, ou seja, não tinha, né, o Black Power ali, né? Que nós muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha também, ou seja, ficava olhando, era uma coisa natural e elas tinham, né, tudo arrumadinho ali, né, tudo cheirosinho, tá? Então, mostra bem a visão do europeu, esse choque cultural entre o homem supostamente civilizado e o homem supostamente selvagem. Certo, pessoal? Então, deem uma olhadinha aí na carta de Pero Vaz de Caminha, quinhentismo brasileiro, que já caiu no Enem e, quem sabe, não cai de novo esse ano. Certo? Aguardo vocês para a próxima.